pessoas comuns buscam culpados. Pessoas de fé buscam solução em Deus. Salmo 138, verso 3, na NVI está escrito assim: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Davi clamou, Deus respondeu. Deus é o mesmo de Davi, é o mesmo do Rogério, é o mesmo do João, da Maria, do Pedro, do Antônio. Quando nós clamamos, Deus responde. Não significa que Ele vai fazer o que a gente quer, significa que Ele vai responder com aquilo que nós precisamos ouvir, como orientação, como correção, como comando, como ordem, como mandamento. Mas Ele vai responder. E a resposta para Davi não foi vitória, não foi facilidade na vida, não foi passar a mão na cabeça, ai coitadinho do Davi, ou apontar Davi, a culpa é de alguém. A resposta que Deus deu a Davi foi com força e coragem. E durante esse mês eu tenho compartilhado algo sobre força e coragem que eu quero que fique realmente marcado, algo para realmente a gente fixar na mente. Força para lutar, para suportar. Por quê? Força para lutar e também muitas vezes para suportar. Porque existem tempestades na vida que nós temos que lutar, encarar, enfrentar. Outras a gente só tem que suportar, só segurar firme, elas vão passar. Não adianta tentar sair e lutar, não é hora. E quem sabe qual é qual? Deus, a gente às vezes acha que sabe. A gente às vezes quer partir para o combate de algo que Deus mandou a gente esperar. E às vezes a gente para e fica esperando em algo que mandou a gente ir. Alguém já percebeu isso na vida? Diga eu. É mais ou menos o seguinte exemplo. Você está no meio de uma tempestade. E você se abrigou, você está andando num lugar, começou aquela chuva e aquele monte de relâmpagos e raios. E aí você está debaixo de uma árvore. Você fica ali parado e espera a tempestade passar? É isso que você faz? Você fica ali, bom, estou debaixo da árvore, aqui é mais tranquilo, então eu vou esperar passar essa tempestade e os raios. Você fica lá? Não, porque aquela árvore atrai raios. Você precisa lutar. O que é lutar? Eu preciso sair daqui. Mas eu vou ter que andar no meio da chuva e no meio da... Vou, mas se eu ficar aqui é pior. Então eu vou ter que encontrar força e sair desse lugar e me mover para um lugar seguro. Porque ficar parado não é seguro. Agora, a mesma tempestade, você está no local do trabalho, está no escritório, na loja, na empresa, seu carro está dentro do estacionamento lá, tudo bonitinho, e aí já vem notícia, está alagando tudo. Você vai sair e vai encarar, vou encarar essa tempestade para ir para casa, e sai no meio do alagamento. É isso que você faz? O que você faz? Espera, suporta aquele tempo, querendo ir embora para casa, acabou seu expediente, você está cansado, mas você suporta, a tempestade passa e você sai. Muitas vezes nós não sabemos discernir entre um e outro, mas Deus sabe. Por isso continue ouvindo Deus até o fim, porque Ele vai dizer que hora que é para lutar e que hora que é para só suportar, só resistir, porque o mal vai passar, mas Deus te dá força para as duas coisas. Coragem para não desistir, porque às vezes a gente desiste e a gente estava pertinho de vencer. A gente estava pertinho de mudar a nossa história, de receber a solução, o milagre. Mas a gente desiste. A gente acha que é muito difícil, que não tem jeito. Coragem para não nos deixarmos influenciar pelo medo. E mais uma vez eu encorajo você a assistir uma mensagem que está no nosso canal do YouTube. O título dela é Não Deixe o Medo Te Parar. Força e coragem. Sentir medo é humano, é normal, é até saudável. Se a gente não sentir medo do fogo, de se queimar no fogo, a gente se queima, de choque e de outras coisas mais. É prudência. Opa, peraí, aqui eu estou passando o limite, deixa eu tomar cuidado. Mas o medo não pode ser o fator que governa a minha vida, e nem que decide. Quem decide a minha vida é Deus. Quando eu ando, quando eu paro, quando eu vou, quando eu espero, é Deus. Então força e coragem. Abra a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 23. 1 Samuel 23.
1 Samuel 23, tem 2 versículos que eu quero ler aqui com você, que eles dão a base para parte da mensagem que a gente vai hoje. Verso 14: E Davi permaneceu no deserto, nos lugares o quê? Fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Como eu disse, nós tivemos 2 mensagens que você pode encontrar em nosso canal do YouTube, tratando de 8 lições. Põe para mim aí as 4 primeiras, eu só vou falar das lições para a gente entrar na mensagem de hoje. As 8 lições que nós aprendemos até aqui, com as 2 mensagens anteriores, de forma bem resumida. A primeira é que interromper algo nem sempre é sinal de medo ou covardia. Davi está ajudando o povo de uma cidade porque ele perguntou para Deus: Deus, eu ajudo eles ou não contra os filisteus? Deus disse: ajuda, você tem uma aliança com eles, vai que eu vou dar vitória. Davi diz aos seus homens: olha, eu vou lá, Deus falou comigo. Os homens de Davi dizem: não vamos não, já é difícil encarar os filisteus com o exército inteiro de Israel, que aí só nesse grupo aqui nós vamos perder, nós não vamos. Davi vai e fala: Deus, é o seguinte, o pessoal não quer me acompanhar. Aí Deus diz: pode ir que eu vou dar livramento. Davi volta e diz para eles: se vocês vão ou não, eu não sei, mas Deus mandou eu ir, e se Deus deu uma palavra, eu vou obedecer a Deus. Eles dizem: nós vamos acompanhar, porque nós reconhecemos que Deus tem falado com você. Cuidado para não ser guiado por quem não está ouvindo a Deus, por quem está criando, fantasiando coisas, mas que está fora da palavra de Deus. Ninguém ouve a Deus fora da palavra. A Bíblia diz que ainda que um anjo aparecer, um anjo de luz aparecer, para anunciar um outro evangelho além desse, algo que está fora do que a Bíblia diz, isso tem que ser considerado anátema. Descarta, joga fora. Qualquer revelação, qualquer direção, qualquer visão tem que ser bíblica. Se não é bíblica, não é divina. Só é de Deus se está na Bíblia. Está fora da Bíblia, não é de Deus. Sai fora. Aqueles homens reconhecem que Davi ouve a Deus e vão com Davi e vencem os filisteus. Saul recebe a notícia e se prepara para ir atacar Davi, porque Saul quer matar o Davi, perseguindo Davi. E Davi recebe a notícia: ó, seguinte, Saul está vindo aí. Davi pergunta: Deus, mais uma vez ele vai consultar: fico aqui? Saul está vindo mesmo? Tá. E o povo dessa cidade vai me entregar? Vai. Acabei de ajudar eles, vão entregar? Vão. Então é melhor sair daqui, melhor você sair, Davi. Davi pega os homens dele e sai. Ele interrompe a sua aliança com os moradores daquela cidade. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos interromper algumas coisas. No meu processo de conversão, eu precisei interromper algumas amizades. Aliás, mais de 90% das minhas amizades. Por quê? Porque tudo que eu vivia com aquelas pessoas não era saudável. E agora eu estava me tornando uma nova criatura. Eu não olhei para eles e disse: vocês são do diabo, eu sou de Deus, eu vou precisar só... Não, mas eu precisei interromper para mudar quem eu era em Cristo. Hoje eu posso estar com aqueles amigos, são pessoas maravilhosas, sem que isso mude quem eu sou. Pelo contrário, eu posso estar lá para levar a luz de Deus, para levar inspiração. Mas tem gente que não soube se distanciar daquilo que lhe corrompia, lhe enfraquecia, e foi descendo de degrau em degrau, abismo em abismo. E se a pessoa olhar hoje para ela, e quem ela era 2, 3, 5 anos atrás, ela é irreconhecível, ela não tem mais nada para oferecer para Deus, porque ela ofereceu tudo ao mundo, e cada dia oferece mais ao mundo. Suas decisões, escolhas, nosso modo de viver é influenciado por Deus ou pelo mundo, pela tendência da moda ou pela Bíblia. Avalie, às vezes precisa interromper algumas coisas. Nem sempre é sinal de medo ou covardia. Segunda lição que a gente aprende com Davi ali, é que mesmo em desertos nós temos que encontrar lugares e bases fortes. Davi encontra. No deserto, Davi procura lugares fortes. Você pode estar enfrentando o momento mais difícil da tua vida. Deus vai te mostrar que tem lugares fortes no meio da sua tempestade, do seu deserto, das suas lutas que você está enfrentando. Tem lugares fortes, tem palavras que vão te dar força para vencer. Encontre esses lugares. Terceira coisa que Davi entende é: por maiores que sejam as lutas, jamais permita que elas fiquem acima de você. Não dê a elas um lugar privilegiado em sua vida. A Bíblia diz que Davi ficou nos lugares altos. Por quê? Porque do lugar alto, além de demorar mais para o meu inimigo me alcançar, eu enxergo.
eu tenho visão. Para de essa visão de assim, eu vou mostrar que eu sou coitadinho, que eu sou não sei o quê, e as pessoas vão ter dó de mim e vão me ajudar. Não, Deus me mostra de onde vem socorro. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando Jesus, na sua ascensão aos céus, todo mundo olhando, foi. Aí tem um monte de homens ali, galileus, homens de tudo que é povo, de tudo que é parte, olhando. Aí levanta-se um discurso que aviva um monte de gente, salva um monte de almas. Homens israelitas e de outros povos estão aqui. O que vocês estão olhando para o céu? Não, que a gente viu Jesus subir, negócio e tal. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele voltará. Esse mesmo Jesus voltará. Hoje é dia de decidir por Ele. A minha esperança de eternidade vem do céu. A minha esperança de cura vem do céu. A minha esperança de socorro vem do céu. De perdão vem do céu. De amor vem do céu. De restauração vem do céu. Então para de ficar olhando para quem não tem o que oferecer. Para de ficar olhando para baixo, de enterrar a cabeça igual um avestruz num buraco na terra. E levante seus olhos para os céus, porque tem resposta de Deus para mim e para você. Sempre há esperança para quem está buscando socorro dos céus. Davi encontra lugares altos. A quarta lição: não seja alienado nem religioso. Reconheça sua situação. Não, eu sou de Deus, o Saul não vai me tocar, eu sou de Deus e não vai dar nada, não vai dar nada. Não, Davi, quando precisa fugir, foge, porque Deus falou, a situação é ameaçadora. Mas Deus não é comigo? É, mas tem hora que Deus vai dizer para você: se protege, se preserva, se cala, fala, não fala. Reconheça a situação. Com o que eu tenho que lidar? Tem gente que está fugindo da realidade. Encara qual que é a realidade. A realidade é essa, e isso precisa ser mudado, e nós vamos falar disso hoje, sobre quem busca solução em Deus. A quinta lição, que aí já foi na segunda parte da mensagem, a segunda mensagem: há refrigério e alívio, mas não baixe a guarda. Davi encontra um bosque no meio do deserto, e bosque no meio de deserto é refrigério, mas não baixe a guarda, porque ele ainda não chegou onde tem que chegar. Tem gente que a vida dá uma melhorada, as coisas melhoram nas finanças, no relacionamento, na saúde, na vida, estrutura espiritual. A pessoa baixa a guarda até que ela declina, e a segunda queda dela é pior que a primeira. Não baixa a guarda, continua ligado com Deus. Sexta lição: Deus envia provisão e ajuda. Saul com seus homens não encontra Davi de jeito nenhum. Jonatas vem, traz provisão e palavra de encorajamento para Davi. Aquilo que é de Deus vai alcançar a sua vida. Aquilo que é enviado por Deus vai chegar. Mas aquilo que o diabo preparou para te derrubar não vai te atingir. Isso para quem anda ouvindo a Deus. Foi assim com Davi. A sétima: movimente-se. Quando Saul fica sabendo que Davi está no bosque, Saul arma os homens e vai lá. Quando ele chega, Davi já não está mais lá. Por quê? Porque quem ouve a Deus está em movimento. E a palavra de hoje vai falar muito disso. Nós estamos sendo transformados pela renovação do entendimento. Nós estamos em movimento. Deus está nos moldando. Deus está nos reorientando, posicionando. Cada dia Deus tem algo novo para falar. Então se movimente, reaja ao Espírito de Deus antes que o teu inimigo te alcance. Tem gente que já está marcado, o diabo já sabe. É só mexer no temperamento, é só mexer na personalidade, é só mexer aqui e ali. Quando ele mexer ali, eu não estou mais ali, eu já mudei. Aquilo eu já entreguei para Deus, eu já sou outra pessoa. Quem está entendendo? A oitava lição: valorize seus lugares fortes em Deus. Davi sempre valorizava. E quando falo de valorizar seus lugares fortes em Deus, eu entro na mensagem de hoje. Na mensagem de hoje a gente vai alguns capítulos à frente. Vem comigo para o capítulo 30 de 1 Samuel. Capítulo 30. Versículo 1. Está escrito assim, ó: e sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para o quê? Para chorar. Gente, diante de um cenário trágico, eles voltam de uma batalha que eles nem chegaram a travar, e quando chegam no seu lugar forte, na sua fortaleza, Ziclag, a família não está mais lá,
seus pertences foram levados, tudo foi levado. Eles não têm informação sobre seus filhos, esposas. Eles não sabem que os inimigos não tinham matado, eles só sabem que levou. O que está acontecendo agora com a minha esposa? O que está acontecendo agora com os meus filhos? Será que estão sendo torturados, estuprados? Será que já mataram eles? E o desespero bate naqueles homens, e aqueles valentes começam a chorar, e eles choram tanto que não há mais ânimo, não há mais força, eles se esgotam ali chorando, porque eles encontram um cenário trágico. Sua fortaleza foi queimada, seus bens foram tomados, saqueados, e a sua família foi levada. Uma tragédia completa a sola. Ziklag se torna um lugar de tristeza, de insegurança e incerteza. O que era a fortaleza dos homens de Davi, agora é o lugar da incerteza. A gente não sabe nada. O que está acontecendo com a nossa família? Aqui que era o nosso lugar seguro, agora é o lugar onde eu mais me sinto frágil, porque o que era meu não está mais aqui. E aí o versículo 6 vai dizer para a gente o seguinte: e Davi muito se angustiou. Lembra que eles choraram até não ter mais força, todo mundo. O verso 6 diz: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em quê? Hein? Guarda essa palavra, fala bem forte. Qual a palavra? Amargura. Cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Os homens falavam em apedrejar Davi. Depois de chorar muito, eles encontram o culpado. A culpa disso é de Davi, ele nos levou para uma guerra que não era para a gente ter ido. Então a solução é apedrejar Davi. Irmãos, infelizmente é muito comum pessoas agirem assim, achar que vão resolver seus problemas encontrando o culpado e apedrejando ele. Pronto, agora eu estou em paz. E para piorar, muitas vezes nós chamamos isso de justiça. A vingança que às vezes planejamos, a vingança que desejamos, nós chamamos de justiça. Alguém puxou o nosso tapete e a gente fica esperando receber uma notícia ruim daquela pessoa. A gente fica esperando saber que aquela pessoa se arrebentou na vida e diz: Deus fez justiça. Quando na verdade é assim: eu estou me sentindo vingado. Só que você continua desempregado. E saber que aquela pessoa se arrebentou na vida não põe comida no teu prato. Então o tempo que passou desejando mal, ou cercando, rodeando para arrebentar com a vida da pessoa, atacar ou atingir a pessoa, devia ter gasto procurando soluções para a sua vida. Quem está entendendo? A primeira lição de hoje, presta atenção nisso. Primeira lição de hoje: pessoas comuns. E aqui eu posso facilmente substituir a palavra comum por medíocres. Mas para ser menos ofensivo, eu vou usar comuns. Não, pastor, medíocre não. Medíocre, o significado da palavra medíocre é comum, é na média. Deus nos criou e nós somos comuns, somos barro. Mas a Bíblia diz que Ele nos deu o seu Espírito, aí nós somos extraordinários. Não por nós, não, a glória não é nossa, como Paulo falou. A glória é daquele que habita em nós. Irmãos, Deus vive em mim. Mais alguém? Eu tenho motivo para dar glória a Deus. O Deus Todo-Poderoso habita em mim. Isso me põe num nível diferente. Continuo sendo carne, continuo sendo humano, mas está em mim a presença de Deus. E isso tem que fazer a diferença onde eu for. Pessoas comuns buscam culpados. Pessoas de fé. Em Hebreus diz que o justo viverá pela fé. Se ele recuar, Deus diz: minha alma não tem prazer nele. Deus quer ter prazer em mim e em você. Então temos que ser pessoas de fé. Buscam o quê? Soluções em Deus. Quem é você? Quem sou eu? Nós somos as pessoas que gastam a vida à procura dos culpados, ou as pessoas que gastam sua vida em busca de soluções? Quando você ouvir pessoas que dão treinamento para grupos, para empresas, para pessoas de alta performance, você vai ouvir essas pessoas dizerem uma frase que é muito comum: eu amo problema, eu gosto de ter problema para resolver, eu gosto. Pessoas comuns fogem de problemas
Pessoas que têm uma visão diferenciada dizem: traz o problema aqui, porque quando eu resolver, todo mundo vai ver que eu sou diferente. O que ninguém soube fazer, o que ninguém quis pegar para fazer, eu peguei, eu fiz, eu resolvi. Agora vão me colocar num nível diferenciado. Irmãos, muita gente quer chegar em níveis de conquista se comportando de forma covarde. A gente faz beicinho, mas isso é coisa de gente comum. Gente de fé diz assim: vou buscar uma solução, vou resolver o que eu preciso resolver. Porque fazer careta, fazer beicinho, ficar de cara feia não vai resolver. Mas procurar solução muda a história. Quem está entendendo aqui? Pessoas comuns buscam culpados. E tem gente que está gastando e destruindo sua vida, sua saúde, seus relacionamentos, até as suas finanças, só para atingir alguém que a pessoa julga ser culpado ou culpada pelo mal que está vivendo. E talvez a pessoa tenha culpa. Agora, atingir alguém que teve culpa vai resolver seu problema? Não. Eu sou alguém de fé, eu vou buscar a solução. Olha, deu ruim, tá bom, agora vamos levantar e resolver. Pelo amor de Deus, não estou dizendo passar um pano para quem vive errado. Não é disso que eu estou falando. O que estou dizendo é como nós gastamos a nossa vida. Agora, esses homens que querem apedrejar Davi, quem são esses homens? Volta no capítulo 22, só para você entender quem são esses homens. Capítulo 22, versos 1 e 2. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava. Põe para mim aí, para eu ler com a igreja, na revista atualizada, por favor. Olha quem se ajuntou a Davi. Verso 2, revista atualizada. Igual foi de manhã, gente, só colocar. Bom, acho que não avisaram lá, vamos lá. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam, primeiro em um grupo de quem se achava em aperto. E todo homem o quê? Endividado. E todos os amargurados de espírito. E ele se fez o quê? Chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Irmãos, o grupo que Davi liderou não era o grupo da excelência que qualquer um procuraria para contratar. Eu quero formar um exército, eu quero os melhores em todas as coisas. Não, Davi não trabalhou com os melhores. Davi trabalhou com a escória, com aqueles que ninguém queria, com aqueles que ninguém valorizava. Davi recebeu aqueles que estavam em aperto. Alguém quer? Eu quero alguém em aperto para ser meu parceiro. Alguém quer isso? Não, de apertado já basta eu, a pessoa vai dizer. Não, vou arrumar um endividado para a gente montar um negócio. Não vamos juntar nossas dívidas. Não, então vou arrumar um amargurado. De tão amargurado ele rebenta comigo. Eu também vou ficar amargo na vida. Alguém quer isso? Lembra, por que os homens queriam apedrejar Davi? Porque eles ficaram amargurados. Choraram, amarguraram e queriam matar, apedrejar Davi. Sabe por quê? Porque os dias difíceis, anota, guarda isso. Os dias difíceis revelam o que ainda está guardado dentro de nós. Os desertos e tempestades da nossa vida revelam o que ficou guardado, escondido. O que a gente deu uma maquiada. A gente diz que mudou. Nós falamos, não, agora eu sou outra pessoa. Você vai descobrir que é outra pessoa quando pisarem no teu calo. Quando você for confrontado, quando repreendido. Não gostei, vou embora. Não sei o que, não mudou. É o mesmo que era antes. Porque enquanto estão dando tapinha nas nossas costas, enquanto estão nos aplaudindo, que bênção, hein? Você é uma bênção. Irmão, todo mundo é tranquilo, todo mundo é de paz. O negócio é quando puxam o nosso tapete, falam mal da gente, mexem com a nossa dignidade, quando nos atingem de alguma forma. Aí nós vamos mostrar se a nossa postura é de fé, não estou falando sobre ser bobo, mas uma postura de fé, ou uma postura comum, de um amargurado que quer apedrejar um culpado. E vamos entender que o Davi não fez nada dessas coisas, tá? Eu já estou levando para a gente em situações mais críticas. Davi não fez nada demais. Davi foi para uma guerra porque ele tinha aliança com o povo. Pega os seus homens, vamos lá, a gente tem aliança com eles, eles guerreiam as nossas guerras, nós guerreamos a deles. Quando chega lá, os filisteus, era luta contra o povo hebreu, o povo judeu,
Os filisteus estavam lá no meio, os filisteus falaram assim: a gente não quer Davi aqui não, vai pôr Davi na retaguarda, Saul do outro lado, a gente vai ficar encurralado, Davi vai voltar a lutar em favor de Israel, a gente se lasca. Aí o rei fala: não, mas eu conheço ele, e ele tem sido rei de Gate, ele tem sido muito leal a mim, e está tudo certo e tal, ele está em aliança, o Saul quer matar ele, não, manda ele embora. Davi volta com os homens dele, quando ele chega lá está tudo arrebentado. Davi não fez mal para ninguém, e os homens querem apedrejá-lo. Por quê? Porque a amargura desses homens em aperto, endividados e amargurados de espírito, ainda estava dentro da alma deles. Só precisava daquilo que hoje chamam de gatilho. Só precisava de um gatilho para disparar, para voltar. É a pessoa que volta para as drogas, é a pessoa que volta para a escravidão do adultério, da pornografia, é a pessoa que ainda não tem domínio e não pode ter um cartão de crédito, porque se ela passar por uma oscilação emocional, ela destrói sua vida financeira com o cartão na mão. Nós precisamos descobrir o que tem dentro de nós, pelo Espírito de Deus. Não espere descobrir através da tragédia. Não espere que dores e perdas revelem o que não foi mudado. Começa a buscar a solução. Eu estou em Cristo. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Deus me renova a cada dia, Deus me transforma a cada dia, Deus faz algo novo na minha vida. Eu preciso disso. Aqueles homens que eram antes desprezados por todo mundo, aqueles que ninguém queria, ninguém dava nada, ninguém dava oportunidade, Davi deu oportunidade. Davi levantou neles o exército mais forte de Israel, de poucos homens, mas que venciam grandes guerras. Agora esses homens querem apedrejar Davi, o homem que acreditou neles. Infelizmente, ao longo da caminhada isso é comum. Pessoas em quem a gente investe tempo, atenção, carinho, amor, disposição, a gente investe, a gente acredita, e muitas vezes eles se voltam contra nós. Muitas vezes quem está nos apedrejando não é o diabo, é um irmão. Muitas vezes acaba um culto, alguém já sai falando do irmão que estava na porta, do irmão do louvor, do pastor, do outro e do outro, quem o serviu. Está falando mal da pessoa que limpou a igreja para receber você. Está falando mal da pessoa que orou, jejuou para que Deus se manifestasse naquele culto. Está atingindo quem lhe fez bem, quem lhe abriu uma porta, uma oportunidade de trabalho. Ah, mas agora aqui nessa empresa já deu para mim. Então saia com dignidade e com gratidão. Saia com caráter de quem serve a Deus. Existem momentos que realmente encerrou. Olha, foi uma bênção essa empresa para mim, mas agora eu preciso crescer e aqui eu não tenho mais como crescer. Então eu sairei de cabeça erguida, com o coração grato. Os homens de Davi querem apedrejá-lo. Eles se esqueceram que eles não eram nada. Eles esqueceram o quanto Davi cuidou deles, o quanto esse Davi deu alimento a eles. Quem que alimentava esse exército? Vocês acham que aquele que estava em aperto, ele que bancava almoço, café, janta dessa turma? Hein? Que o endividado que bancava? Que o amargurado pode até ter dinheiro, mas ele fala: eu vou fazer nada não. Ele está amargurado, ele não quer ajudar ninguém. Nenhum desses homens tinha estrutura ou condição para qualquer coisa. Quem fez tudo foi Davi. Mas na hora que o bicho pegou, quando eles foram atingidos, irmãos, infelizmente o ser humano muitas vezes é assim. Quando ele é atingido, ele quer achar o culpado, ele quer achar um nome. Culpa de fulano de tal, eu estou assim por causa dele, por causa dela. Uma vez, uma pessoa que estava para desviar, na verdade não estava para desviar, já estava meio desviado, só frequentava a igreja ainda. Chegou, isso eu estou dando um exemplo no meio de X exemplos ao longo da vida. Disse para uma outra pessoa: pastor não está orando direito não, eu não estou prosperando, é porque o pastor não está orando direito. Sou eu que vou trabalhar lá no teu lugar? Sou eu que presto serviço, que estudo, que me especializo no teu lugar? Agora é engraçado que quando prosperou, não falou assim: pastor, quero repartir umas coisas aqui com o senhor, porque eu prosperei demais. E a Bíblia até fala sobre isso em Gálatas: quem é abençoado, reparta com aquele que o instrui. Mas não, pastor, estou prosperando por sua causa. Irmãos, a verdade é que a nossa natureza muitas vezes quer acomodar, em transferir responsabilidades,
Mas a natureza de Deus em nós está sempre nos encorajando a resolver situações. Que em nome de Jesus, você e eu sejamos conhecidos como aqueles que resolvem, aqueles que são luz nas trevas, aqueles que são esperança para o desesperado, renovo para aquele que está esgotado. Eu e você somos sal da terra, luz do mundo. A diferença que Deus plantou para que haja salvação na humanidade. A mensagem que carregamos com o nosso comportamento faz isso. Olha a diferença da visão. Segura que a gente já volta aí. Pega Lucas 23. Faz assim, não. Põe aqui para mim. Eu já leio aqui direto. Olha aqui comigo, Lucas 23, 34. Olha a diferença de quem está focado na solução e não no culpado. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Que hora que Jesus falou isso? Alguém sabe? Quando alguém falou mal dele? Quando alguém não deu comida para ele? Quando tiraram uma oportunidade de trabalho dele? Quando foi isso? Na cruz, sendo torturado, humilhado, injustiçado, traído, abandonado, rejeitado. Sabe o que Jesus faz? Ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus não busca culpados, porque se Jesus fosse buscar culpado, quem seria o primeiro da lista? Adão. Pai, estou aqui nessa cruz, e é culpa de Adão. Ia começar a falar nome, gente. Ia passar alguns anos, Jesus lá na cruz ainda falando nome. Ia chegar no nome do Rogério. Mais alguém? É porque se você acha que Jesus foi para a cruz por causa dos outros, foi por tua causa. Foi por minha causa. Amém. E isso hoje é motivo de alegria para a gente, por causa do amor que recebemos. Jesus não gastou seu tempo na cruz correndo uma lista de culpados. Tayla tem culpa no cartório, estou aqui por causa dela. Está pensando que não tem. Sabe o que Jesus falou? Pai, perdoa a Tayla. Ela faz umas bobagens, mas ela não sabe o que ela faz. Quando o Senhor fala com ela, ela faz a coisa certa. Perdoa, Pai, o Luiz. Perdoa o Lucas. Perdoa o Mateus, o Nicolas. Pai, perdoa o Rogério, perdoa. Jesus entende que Ele está na cruz para trazer solução à humanidade e não para apontar quem são os culpados. Jesus não está ali para dizer a culpa é dessa, daquele. Vocês acham que vocês são bons, vocês também têm culpa no cartório. Não. Jesus está ali para cumprir um plano de Deus. E toda pessoa que vive propósito de Deus não está focado em culpado, está focado em solução, em revelar a glória de Deus através do seu testemunho. Eu quero gastar minha vida levando esperança e não culpados. Onde todo mundo está apedrejando alguém, você entra e fala: calma, gente, vamos buscar a solução. Mas você vai passar a mão na cabeça? Não, a gente repreende, a gente corrige quem está errado. Mas nós não precisamos apedrejar. Repreendeu, corrigiu. Não dá para andar junto, não anda mais junto. Lembra que eu fiz um resumo da mensagem das 2 semanas? Interromper? Eu vou interromper a aliança, porque não vai dar certo andar com a Jennifer. Por quê? Porque a Jennifer, a gente anda com ela, ela puxa nosso tapete. Eu não estou dizendo que, eu vou ficar aqui toda vez a Jennifer puxando meu tapete, me atrapalhando na vida, falando mal de mim, me arrebentando, e eu vou ficar lá de bobo, abrindo meu coração e contando as coisas para ela. Não, a Jennifer não é confiável, não falo mais com ela. E hoje só vou apanhar da Sandrinha depois do culto, que ela não gosta de dar exemplo ruim com a filha dela, mesmo quando o celular dela apita no culto. Irmãos, não estamos negando a necessidade de correção. O que estamos dizendo é que ficar apedrejando culpados não muda a nossa vida. Isso está claro? Jesus diz: Pai, perdoa. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles precisam de perdão, a solução é o perdão. Essa é a primeira lição. A segunda lição que a gente aprende ali naquele texto, pode voltar e deixar o depois do de Davi, mas vamos pôr para a segunda lição. Quem gasta tempo procurando culpados, acaba não encontrando tempo, força e coragem para encontrar o quê? A solução. Tem gente que está gastando o seu tempo, as suas energias, toda a sua força e toda a sua coragem de lutar, procurando culpado, culpa. Aí quando alguém diz: eu tenho a solução, a pessoa fala: não tem mais tempo, é tarde demais. Quando alguém diz: tem a solução, a pessoa diz: não tem nem mais força,
Eu lutei tanto, acabaram as minhas forças. Aí encontrei a solução. Eu não tenho nem coragem de me movimentar, estou desencorajado. Lembra da mulher hemorrágica? 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Aquela mulher procurava solução todos os dias. Ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Lembra disso? Quem lembra disso? Dá um amém aí. Procurando solução. A Bíblia não diz que quando ela toca em Jesus, e Jesus diz: quem me tocou? E Jesus é repreendido pelos seus discípulos, a multidão te aperta. Não, alguém tocou diferente, saiu o poder. Que fui eu, Senhor, mas eu só te toquei porque eu gastei dinheiro com o médico não curou. Aí eu fui no outro médico, eu fui num monte de gente, um monte de sacerdote, todo mundo falava que ia me ajudar. Essa mulher fez isso? Ela não está focada nos culpados. São 12 anos de sofrimento, e o foco dela continua na solução, cura. Ouvindo que Jesus, ela dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. Ela não vai dizendo assim: Deus, o Senhor sabe que não me ajudaram, o Senhor sabe que eu gastei prometendo cura, o Senhor sabe que eu perdi até os meus bens procurando cura e nada resolveu. Ah, Deus, a culpa é dos outros, então o Senhor tem piedade de mim. Para, porque Deus não vai te abençoar por você apresentar uma lista de culpados para Ele. Não funciona assim. Deus só tem que me honrar na empresa porque na outra fizeram isso e isso comigo. Não, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar no relacionamento, no trabalho, no ministério, em qualquer coisa da vida, por causa da tua atitude de fé, não por causa da listinha de culpados que você vai apresentar para Ele. Jesus venceu a morte, não é porque Ele desceu no inferno com uma listinha de culpados. Jesus venceu a morte porque pela fé Ele cumpriu tudo o que o Pai mandou. O que o Pai mandou, Jesus fala: olha, eu não vim fazer nada por mim, o que o Pai mandou eu faço. Eu não vim falar nada de mim mesmo, eu falo o que o Pai manda falar. Seja guiado por fé e fica tranquilo que vai ter solução para a tua vida. Não esgota seu tempo, sua força e sua coragem à procura de culpados. Gasta isso procurando solução. Terceira lição que a gente aprende, e vai começar a mexer com a gente agora, é que pessoas fracas ou covardes buscam culpados. É mais fácil, exige menos empenho, menos comprometimento, menos disposição e atitude. Depois de achar um culpado, sabe o que você faz? Geralmente, cruza os braços e não faz mais nada. Estou assim por causa dele. E aí, você não vai levantar para fazer alguma coisa não? Não, porque fulano me prejudicou. Mas você não vai agora de novo? Não, não vou mais, cansei, chega, me prejudicaram. Mas você não vai começar de novo? Não. Você não lembra que fulano fez comigo? Para que eu vou começar de novo? Vocês já viram você tentar encorajar alguém? A pessoa montou um negócio, deu errado porque alguém fez alguma atrapalhada. Aí fala: mas você tem esse espírito empreendedor, você tem visão, você tem... Vai. Não. Você não lembra o que aconteceu da última vez? Uma pessoa, aí ele foca no culpado e não começa de novo. Irmãos, o que tem de gente que só foi dar certo depois de tentar 1, 2, 3, 10 vezes? Olha para cima. O que está acima aí de você? O teto. E o que você enxerga mais além do teto? A luz. Está tudo claro aqui, gente? Tem luz, energia elétrica aqui, porque nós estamos à noite nesse culto. Tem energia elétrica? Mas desde que o mundo é mundo já tinha. Vocês estão em dúvida? E Deus disse: haja energia elétrica, passa os postes. Quem foi que descobriu a energia elétrica? A luz. Começa com T. Thomas Edison. Chegaram um dia em Thomas Edison e disseram assim: você é teimoso. Aqui é a minha versão. Você é teimoso, cabra besta, para com isso. Você já tentou mais de 1000 vezes e não deu certo. Isso não vai funcionar. Thomas Edison disse: não é que não deu certo, é que eu aprendi mais de 1000 formas como não acender uma luz, como não descobrir a luz elétrica. Eu já eliminei mais de 1000 possibilidades. Eu estou chegando perto da certa. Irmão, às vezes você está tão perto, mas tão perto da certa, de acertar a mão, de dar certo, da tua vida mudar, mas você para porque você ouviu um crítico, ouviu um desanimado e ficou focado no culpado. Eu estou focado em Deus. Há esperança para quem confia em Deus. Acredite. Vai. É mais fácil. Não preciso fazer nada, não deu certo, eu tentei. Fui lá, eu falei. Aí eu fiz uma vez. Não. Eu vou continuar insistindo. Eu vou continuar buscando solução até que eu encontre.
Irmão, nós vamos sair daqui hoje cheios do Espírito de Deus, mas cheios de atitude, solucionadores de problema, gente que revela a glória de Deus onde passa, e não murmuradores. O murmurador, ele para aqui. Estou assim, culpa de não sei quem. Ô irmão, o que você tem que você está dizendo? Estou assim, eu faço questão de mostrar para todo mundo que eu estou insatisfeito, só para me perguntarem e eu falar de quem é a culpa. Isso é coisa de gente comum. Não estou dizendo que não aconteça não, mas nós somos o povo de fé. Nós somos aqueles que muitas vezes guarda a dor no bolso e vai servir a Deus, enquanto está servindo é curado. Irmão, nesses dias nós passamos de quarentena, eu e a pastora, todos os dias, era mensagem, era WhatsApp, para a gente estar doente. Tinha dia que estava ruim. Meu irmão, aqui nós estamos bem, estamos vencendo, e você, como é que está aí? Ô pastor, obrigado por essa palavra, como foi, olha, essa palavra que está me sustentando, e o Senhor também, estou bem, graças a Deus. Pronto, Senhor, completa a obra aqui, porque ela está só começando. Porque enquanto eu sirvo, aquele a quem eu sirvo cuida de mim. Eu estou focado na solução. A gente precisa, agora, dar menos trabalho. Achar um culpado, é culpa dele, é culpa dele, é culpa dele, é culpa dele, e eu não preciso fazer nada, eu não tenho responsabilidade. Já achei um escape, uma desculpa para a vida. Eu não vou viver atrás de desculpa, você vai? Não. Quarta lição: pessoas corajosas e fortes, aquelas que andam pela fé, buscam solução. E isso exige luta, perseverança, determinação, visão, comprometimento e atitude. Perceba que dá mais trabalho, mas também o retorno é muito melhor. Por isso muita gente prefere ficar só procurando culpado, porque dá menos trabalho, mas também não tem retorno. Eu quero ser essas pessoas, fazer parte desse grupo dessas pessoas corajosas e fortes, esses que pela fé buscam solução. Mais alguém? Se comprometa. Peça a Deus visão, peça a Deus direção, seja determinado, tenha atitude, persevere. Em Provérbios 4 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai aperfeiçoar, vai melhorar, vai clarear o seu dia. Mas continua. Volta lá para o 1 Samuel 30, versículo 6, vamos ler mais uma vez. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou em quem? Em quem que Davi se esforçou, gente? No Senhor seu Deus. Davi se esforçou em Deus, por quê? Porque Davi está naquele grupo, põe de volta para mim o quarto grupo aí, das pessoas corajosas, que se esforçam em Deus, que buscam em Deus solução. É aquele que luta, é aquele que persevera, é aquele que é determinado, é aquele que tem visão, comprometimento e atitude. Olha a diferença de quem está focado em buscar solução e quem está focado em buscar apenas culpados. Quem só quer encontrar culpados, que é mais fácil, porque cruza os braços, não faz nada, posição de comodismo. Quantos? Ai pastor, eu quero até ficar firme com Jesus, mas é tão difícil. Ai pastor, eu até quero ir para a igreja, mas sabe, dá um desânimo. Eu sei de tudo isso. Não pastor, chega no dia, na hora, aparece uma visita, é um não sei o que, eu sei. Acontece isso com todo mundo. A diferença é que tem gente que decidiu: eu vou servir a Deus, eu vou congregar, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou cultuar, eu vou ter compromisso sério. E tem gente que está parado na desculpa. A desculpa mais atual é: tem um online. O online é para quem não tem condição de estar no presencial. Eu fiquei 2 semanas só no online porque eu não podia estar no presencial. Pronto, assim que eu sair da quarentena, vou para a igreja, vou adorar o meu Deus. Foi Ele que me tirou da enfermidade, foi Ele que me curou, Ele que guardou minha vida. A honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle. Tem gente que terminou, já foi para tudo que é canto, só para a igreja que não, e ainda diz: foi Deus que me curou. Foi mesmo, só que a glória dEle ficou de lado. Foi Deus que me preservou, foi, mas cadê a glória dEle? Com atitude, comprometimento. Gente, é mais fácil ficar no comodismo e dizer assim: eu não tenho oportunidade, eu não sou valorizado, o meu valor não é reconhecido, eu não tenho sorte na vida. Isso é coisa de gente que está procurando culpado. Gente que está procurando solução, estuda, se capacita,
Ah, eu não sou valorizado. Não, pera um pouquinho. Então eu vou apresentar aqui nessa empresa mais do que eu apresentava. Eu vou estudar, eu vou me capacitar ainda mais. Ah, não estão me valorizando. Fica tranquilo, que se não te valorizam aí, mas você está se capacitando, você está estudando, está se dedicando, está fazendo mais, Deus vai mostrar você para alguém que vai pegar você ali e vai dizer: vem para cá, porque você tem valor e eu quero você trabalhando comigo. Irmão, isso é tão sério e tão verdadeiro que a Bíblia mostra Labão. Labão era um trapaceiro. Labão era o sogro de Jacó. Labão tentou enganar Jacó desde a mulher que ele deu, primeiro a Raquel, a Lia, no lugar da Raquel. Mas esse mesmo Labão chegou para Jacó e disse assim: determina o teu salário que eu pago. Sabe por quê, Jacó? Eu reconheço o valor que você tem trabalhando para mim. Eu reconheço o quanto Deus tem me prosperado por causa da tua presença. Irmãos, para de ficar colocando culpado, não valoriza o meu trabalho e começa a se capacitar mais, estudar mais, se dedicar mais. Porque se ali dentro não te valorizarem, Deus vai te apresentar, vai soprar o teu nome, vai jogar luz sobre você na vida de alguém, e você vai estar onde tem que estar, com o valor que você tem em Deus e com aquilo que você está buscando se capacitar. Para de dizer que não dá certo porque não te dão valor. Se dê valor. Invista em você. Vou falar, continua na igreja depois dessa, tá? Quem tem fé de continuar na igreja depois dessa? Você nem sabe o que eu vou falar, mas você confia. Ai, pastor, sabe? É que eu tenho tendência a engordar. É? E você descobriu isso agora? Pastor, minha luta, que eu tenho... Mas você só descobriu isso agora? Quantos anos você tem? Eu tenho 40. E em 40 anos você não percebeu isso? Você tem tendência a engordar? Então você tem que ter mais atenção que os outros. E mais atitude que os outros. Porque tem gente, irmão, que carrega uma legião no estômago, Zé Paulo. Ele não tem um devorador, ele tem uma legião. Isso gera inveja. Aí às vezes eu vou comer, eu tenho duas opções. Ou eu encontro a solução, vou comer um pouco menos, me exercitar mais, ou eu falo, culpa do Zé Paulo, ele pode comer, eu não, vou comer igual ele, e aí me lasco. Eu que escolho. Tem gente que está destruindo o corpo, só jogando culpados. Meu biotipo, herança genética, papai era assim, mamãe era assim. Ei, eu vou me cuidar. Pelo amor de Deus, irmão, eu não estou aqui falando contra ser magro, gordo, até porque eu não sou magreso, não sou nenhum. Eu, para parecer tanquinho na barriga, só se eu ficar na grade, assim, sabe o que o pessoal faz? Fica com os gominhos, encostar a barriga na grade, fica tudo desenhado, só assim. Mas o que eu quero dizer é que está na hora de encarar a realidade. Eu tenho dificuldade, a minha glicemia, ela vira e mexe, ela sobe muito, então eu tenho que diminuir o açúcar. Eu preciso encontrar soluções alternativas. Eu não posso meter o pé na jaca todo dia. Eu preciso me equilibrar, eu preciso me organizar. Ai, pastor, sabe qual é o meu problema? É que a minha memória não é boa. E você anotou? Não. Criatura, todo mundo é bom anotar, mas se já tem dificuldade com memória, meu pai falava para mim, fala até hoje, eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança. Anota, escreve e muda o seu patamar. Irmão, por que você não fez? Esqueci. Mas, pastor, sabe, é uma dificuldade que eu tenho de memória. Aí quando quer se fazer de vítima, porque quem busca culpado, busca em si mesmo. Vítima. É que eu sou lesado, né? Eu não tenho jeito. Você tem dificuldade com a memória? Treina ela, mas escreve as coisas, anota. E se cuida. Está claro, irmãos? Pastor, eu tenho dificuldade de ver uma coisa assim, mesmo não tem dinheiro, eu compro. Então não tenha cartão de crédito. Quero ver você comprar fiado. Vai no shopping, chega na loja e fala ao vendedor, eu passo aqui semana que vem para acertar. Se ele vender, porque ele é trouxa, você não vai pagar. Está apertado. Nós precisamos identificar o que eu preciso mudar. É isso, então eu vou buscar a solução. Eu vou me cuidar, eu vou estudar, eu vou anotar as coisas, eu vou mudar de nível. Agora é toda vez a mesma desculpa. Ai, pastor, deu um problema. Nossa, irmão, na igreja tem umas coisas que me dão nos nervos. Ouvir a mesma desculpa toda vez. Pastor, deu um problema na hora de subir o vídeo. Pastor, deu um problema na hora de acender. Pastor, o microfone. Mas não testou isso antes? Não viu isso antes? Ah, então, pastor, problema novo é normal. O mesmo problema é comodismo. Comodismo.
Eu não posso ser acomodado, eu tenho que aprender a lidar com problemas novos. Quem está entendendo? Eu sou de fé, eu vou ter outro nível de desafio e vou encontrar outra solução. Mas se eu estou sempre na mesma, é sinal que eu estou acomodado. E Deus não nos criou para ser acomodados. Acomodado só apedreja e só recebe pedrada. Gente de fé busca solução. Nós vamos sair daqui hoje solucionador de problema. Pastor, homens, pastor, a minha mulher quando chega perto daqueles dias ela fica furiosa. Nós brigamos essa semana, pastor, por causa disso. Pastor, 15 anos que eu estou casado com ela, 20 anos, ela fica de dar nos nervos. Irmão, e você sabendo, não procurou fazer tudo mais perfeito que o perfeito? Não se calou, não evitou até respirar dentro de casa? Não, porque quem é casado sabe que tem período que você tem que respirar o básico para sobreviver. O que foi que você está respirando? Esse barulho seu respirando está me incomodando. Não adianta pedir desculpa. Você pedir desculpa, fala assim, você só pede desculpa e não muda. Aí você não fala nada, fala assim, não vai falar nada. Então você tem que escolher com qual você vai lidar e encarar o B.O. Perdão, amor. E você só pede perdão e não muda. Em nome de Jesus eu vou conseguir mudar. Põe o nome de Jesus ali em fé. Mas irmãos, tem gente que sabe que a mulher está chegando naquele período, o cara fica mais chato do que o mês inteiro. O diabo fica incitando, ele vai lá e provoca a mulher. Ele vai lá e fala o que não era para falar. Ele resolve ter a conversa, o desabafo do mês, na semana da TPM. Ô bicho burro, suicida. Só pode? Nós tivemos um problema, pastor, atende a gente. Mas a culpa, pastor, é da TPM, não, a culpa é da falta de sabedoria sua. Período da TPM, você dá chocolate para ela, com menos açúcar, 70%, 60%, 90% de cacau. Porque você dela fala, você quer me engordar? Fala, não amor, isso é mais saudável. Compre chocolate pequeno, para ela também não comer exagerado, depois se sentir mal e brigar com você. Mas irmão, cria, você conhece tua mulher, você conhece teus filhos, conhece o marido. Para de olhar para os filhos e dizer que eles são burros. Para de olhar para os filhos e dizer que não vão virar nada na vida. A culpa é não sei o do que. E começa a profetizar vida e bênção de Deus. Começa a buscar solução para os teus filhos. Está claro até aqui? Vamos seguir para a gente terminar. Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a. Olha só, Deus foi lá e falou: persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo o que? Libertarás. Davi foi consultar a Deus. Gente que está procurando solução, não fica acomodado em achar um culpado, ele continua consultando a Deus. Eu me lembro, e além da pastora Angélica, o Júnior e a Evelyn devem se lembrar desse episódio, não dos bastidores, mas do outro lado da história. Logo no começo do meu ministério, 2001, eu auxiliar na igreja, comecinho, tinha uma escala, cada dia um abria a porta da igreja, e a porta da igreja não era porta simples assim não, era aquelas portas de subir bem grandes, e tinha 4 portas grandes, mas grandes mesmo. A igreja era bem grande, larga, e eu fui abri a primeira, glória a Deus, abri a segunda, glória a Deus, abri a terceira, glória a Deus, fui abrir a quarta, quebrou e não abriu. Domingo de Santa Ceia. O pastor era bem rígido, e eu não falo isso reclamando, me ajudou a aprender muita coisa, me virar em tudo no ministério. Eu falei assim: estou lascado. O pastor vai chegar a ficar aborrecido porque a porta não está aberta, coisa feia. Hoje é dia de Santa Ceia, está tudo bonito, tudo maravilhoso para o Senhor, e essa porta fechada vai acabar comigo. O que eu fiz? Fiquei nos fundos lá da igreja. Não era nem no quarto, porque ainda não tinha quarto, estava tudo em obra, ficava era tipo um salão lá que tinha um monte de cadeira, assim, quem dormia lá em cima da forração. Eu fiquei lá arrumando minha mala para ir embora. Gente, eu ia desistir do ministério porque eu não conseguia abrir uma porta, ela quebrou. Como eu já fui imaturo na vida. E em nome de Jesus, ano que vem eu vou falar de coisas desse ano, que eu vou ver que eu amadureci mais ainda, porque nós estamos amadurecendo cada dia em nome de Jesus. Acabou o culto, eu não participei do culto, não participei da ceia. Fiquei lá deprimido. Acabou o culto, o pastor mandou me chamar, perguntou para os irmãos: cadê o Rogério, o que aconteceu?
Então, pastor, está doente? Não, sabe o que acontece? Ele foi abrir a porta lá, quebrou, né? Ele não falou para o senhor que a porta ali quebrou, né? Foi ele que foi abrir. Aí ele ficou muito triste, sentindo mal. Falou que não ia participar do culto. Pastor, vamos deixar ele aqui. Aí eu entrei, irmão, já tomei aquela no meio. Ele com muito carinho olhou e falou assim: Rogério, o que é isso? Você não é homem não, rapaz? Encara. O que está acontecendo? Eu falei: não, pastor, é que não é só porque a porta quebrou. É porque de domingo eu fiz um compromisso meu com Deus de acordar às 6 da manhã e orar no altar. E aí umas 6:50 eu vou lá e abro as portas da igreja. Aí eu tomo banho e me preparo para o culto. Hoje o celular despertou para eu acordar 6 da manhã e orar. Só que aí eu dei lugar ao diabo. Aquele negocinho que o diabo colocou no celular da gente, chamado função soneca, foi o diabo que criou soneca. Função soneca, do diabo. Não, você não vai me convencer ao contrário. Quem é que já perdeu a hora por causa do soneca? Diga eu. Quem já arrumou uma briga em casa por causa da função soneca? Diga eu. Só o diabo que causa essas coisas, então é do diabo. Aí eu apertei o soneca, falei: estou muito cansado, mais 5 minutos. E esses 5 minutos passou 40, 50 minutos. Levantei correndo, desesperado, quase que atrasado para abrir a igreja. Fui abrir correndo. Primeira, segunda, terceira, quebrou. Qual foi o gatilho do amargurado? O amargurado disse: você é o culpado porque você não orou. Já que você não orou, Deus está pesando a mão, você está lascado e você não é digno, vai embora. Pronto, eu equalizei a situação rapidamente ali, resolvi o BO, achei o culpado, condenação, então eu não sirvo para o ministério. Para você que às vezes pensa assim: o pastor fala porque a vida dele é de boa. Irmão, já quis ir embora da igreja porque não conseguiu abrir uma porta. Mas amadureci, graças a Deus. Hoje cheguei, teve um tempo que vinha reportar o quebrado que entraram para roubar aí. Falei: Deus seja louvado, abençoa esses perturbados que vieram aqui roubar. E não deixa eu encontrar eles bem na hora, porque eu ainda não vou estar bem perdoado eles. Deixa passar e depois se encontrar a gente prega. Irmãos, o pastor olhou e falou para mim: sabe por que a porta quebrou na tua mão? Falei: por quê, pastor? Porque eu não tinha orado, né? Porque eu não acordei para orar, eu dei ouvido ao soneca. Ele falou: não, porque você estava lá abrindo enquanto os outros estavam dormindo. Só podia quebrar na mão de quem estava trabalhando, e você estava trabalhando. Então, em vez de olhar para você como quem deu errado, olha para você como quem procurou fazer alguma coisa, quem procurou a solução. E irmão, a solução que eu precisava não era entrar no ônibus e ir embora para Ribeirão Preto. A solução que eu precisava era achar um chaveiro para arrumar aquilo lá e só. Às vezes você está pertinho da solução e está se lamentando, se deprimindo. Consulte a Deus, a luz vai brilhar, você vai sair dessa. Chega de procurar culpado. Chega. Davi consultou e Deus disse: vamos lá, Davi, eu sou contigo. Parei no versículo 9, vamos olhar o 9. Partiu, pois, Davi, e ele e os 600 homens com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam, e seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Olha aqui, Davi saiu com 600 homens para recuperar a família. Quando chega nesse rio, nesse ribeiro de Besor, 200 homens não aguentaram, estavam muito cansados. Onde que eles gastaram as forças deles? Alguém lembra? Chorando e querendo apedrejar Davi. Agora não tem força para recuperar a família. É o que muita gente está fazendo. Você gasta a tua força falando mal com quem não deve, e na hora de resgatar o que deve, você não tem mais força, porque você foi minado pelas suas palavras e a palavra do infeliz que falou bobagem. Para, dá ouvido a quem ouve a Deus. Davi pega os 400, os 200 estão cansados. Pode ficar aí, vocês não vão ajudar em nada. Não adianta ficar insistindo em levar vocês, vamos nós. Davi foi, vamos lá para o verso 15. No meio do caminho, Davi encontra um egípcio que fazia parte daquele povo lá, que estava junto dos homens que tomaram tudo e que levaram. Ele era um escravo deles, ele ficou doente e largaram ele para trás. Aí o versículo 15, vamos ler o 14, vai. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas e para a banda de Judá e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. Encontraram um egípcio doente lá, lascado. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Ah, o meu senhor me largou aqui porque eu fiquei doente. A gente acabou de vencer tudo isso aqui e a gente pôs fogo em Ziclag. Pô, esse cara pôs fogo. Ele é um dos culpados. Irmãos, às vezes você não procura o culpado, parece que o culpado pula na tua frente de mão beijada. Aí você tem duas opções: agora eu me vingo desse maldito, eu não tenho os outros, mas esse eu tenho, vamos arrebentar ele no meio, vamos torturar, vamos tacar fogo nele também. Mas vocês vão perder a oportunidade de saber para onde foram os outros. Deus te dá sabedoria, em nome de Jesus, que Deus nos dê sabedoria, equilíbrio, estrutura emocional, para decidir pelo Espírito de Deus e não pela carne. Porque pela carne, alguém queria conversar com esse egípcio, tratar bem dele, queria fazer o que com ele?
Matar, irmãos, rebenta esse cara. Ele acabou de contar que tocou fogo em Ziclag. Ele faz parte de quem saqueou o que é nosso e levou nossa família. Ele só está aqui porque ele ficou doente e o Senhor dele largou ele para trás. Versículo 15, a diferença de um líder, de uma pessoa de fé. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás? O cara não é besta. Nem me entregarás na mão do meu senhor? E descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou. E eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Você ainda vê o teu inimigo lá dançando. Aí diz aqui, versículo 17: feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos, que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo. Quanto? Tudo quanto tomaram os amalequitas. Também suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado, e diziam: esse é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. A quinta lição para a gente, presta atenção: quem é guiado, olha aí, põe a quinta lição para mim, por favor, telão. De manhã estava melhor o negócio aí. Em Deus há forças além do nosso limite natural. Esgotou. 200 nem aguentaram ir. Mas Davi estava guiado por Deus. Davi perguntou para Deus. E quem decide por causa da fé e não focado no culpado, quem decide por causa de uma palavra de Deus, a hora que a sua força esgota, Isaías 40 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ainda em Isaías 40, no 28, vai dizer: não ouviste que o eterno, o Deus, o Criador do confim da terra, não se cansa nem se fatiga? Não é esquadrinhação do seu entendimento? Dá vigor ao cansado. Em nome de Jesus, recebe, agarra, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Pastor, cansei de lutar pelo meu casamento. Você está recebendo força hoje. Cansei de lutar pela minha família, pela minha empresa, pelo meu ministério. Deus está te dando forças para cumprir o propósito dele na tua vida. Em Deus há forças, mas a gente tem que estar em Deus e não focado em achar o culpado. Agora os homens que estão com Davi, os 400, e reencontraram os 200 que ficaram no meio do caminho. Olha o que esses 400 que ainda tem aquela visão de amargurado, de aperto, olha a visão deles. Olha o que eles querem fazer. 22. Então todos os maus e filhos de Belial, a Bíblia já chama de mau e filho de Belial, Deus repreende abertamente. Repreensão é bíblico. O que não é bíblico é a gente ficar focado em apedrejar culpado. Os maus são homens do exército de Davi, mas ainda não mudaram o seu caráter. Nem todo mundo que está dentro da igreja já mudou seu caráter. A gente está em processo. Tem gente que usa aquela desculpa: é que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Não, irmão, a Bíblia diz que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento e não nos deixar ser moldados pelos padrões desse mundo. Tem gente que está encaixadinho na moda do mundo, mas não está encaixadinho em servir a Deus, e não enxergou que está fora da página. Verso 22. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher, seus filhos, se vá. É assim, a gente devolve a família, mas eles não vão ter comida, não vão ter nada. Olha o que Davi faz. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor. Davi reconhece, não é a força de 400 homens que deu vitória, é a presença de Deus. O que nos dá vitória, o que nos dá solução, o que nos dá força para continuar, é a presença de Deus. Então quando for abençoado, dá glória a Deus, honre a Deus. Fica querendo esnobar os outros não. Não fareis assim com aquilo com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante,
Porquanto, pois, por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Nem todos que guerreiam conosco vão estar conosco até o fim. Tem gente que vai parar no meio do caminho, mas podendo abençoar, abençoe a todos, porque isso revela quem você é. Eu e você somos abençoadores, nós somos solucionadores de problema, e somos carregados pela palavra e presença de Deus, e sobre nós está a glória de Deus, para trazer luz, solução e vitória, em nome de Jesus. Só quem crê diga amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus, maravilhoso.